Que tal você fazer um vídeo criticando mentiras e para isso contar um monte de mentiras? O Felipe Neto lançou um vídeo esta semana para falar das fake news da direita e também para se defender de algumas acusações, e ele já abre o seu vídeo falando de Steve Bannon, curiosamente com algumas fake news aí sobre o assunto. Por exemplo, ele fala que a empresa do Bannon, a Cambridge Analytica, foi banida dos Estados Unidos por ter influenciado demais nas eleições ali que elegeram o Trump e também por disseminar fake news. Sendo que, na verdade, os problemas jurídicos da empresa foram sobre vazamentos de dados de perfis do Facebook e ela mesma decidiu fechar as portas por ter perdido clientes e reputação. E entenda, eu não tô dizendo que a empresa estava correta, eu só tô mostrando que a informação que o Felipe Neto trouxe tá errada, é falsa. E o pior é que depois disso ele fala que utilizaram o mesmo sistema das eleições do Trump aqui no Brasil para eleger o Bolsonaro. E tudo isso baseado no incrível argumento de uma foto do Bannon com o filho do Bolsonaro. Sim, é lógico, isso prova tudo. Como é que eles poderiam ter tirado uma foto juntos sem estar trabalhando juntos, né? Óbvio que isso não tem como acontecer uma coisa dessas, não tem. A prova, essa foto, ela prova tudo. Eu já tinha visto essa teoria da conspiração antes, que inclusive ele fala que não é teoria da conspiração, né? Mas eu já tinha visto em outros canais, outras pessoas falando sobre isso. Só que agora que o Felipe Neto trouxe isso, né? Levou essa teoria para muitas pessoas, acho que é importante a gente esclarecer algumas coisas. A consultoria dessa empresa, a Cambridge Analytica, ela é absurdamente cara, do tipo que custa milhões de dólares. Como será que a campanha absurdamente barata do Bolsonaro, né, para os níveis aí das outras, comparado com as outras campanhas, como será que ele conseguiu contratar os serviços dessa empresa? Principalmente, como é que não foi detectada nenhuma irregularidade ali na prestação de contas da campanha? Como é que não foi encontrado nada? Tipo, não tem absolutamente nada que esteja documentado comprovando isso. Sem contar que em nenhum momento a empresa havia coletado dados da população brasileira, então eles sequer tinham esse material para poder vender para as campanhas daqui. Será que uma empresa tão radicalmente capitalista como essa ofereceria os seus serviços milionários de graça, simplesmente assim, por ser uma boa samaritana? Existe uma matéria que diz que o Bolsonaro até chegou a procurar a empresa, mas ele foi recusado, até porque Bannon e companhia já estavam trabalhando nas eleições estaduais dos Estados Unidos. Pois é, não há nenhum indício de negociações de Steve Bannon aqui no Brasil. Aliás, o próprio Bannon já negou ter participado das nossas eleições em uma entrevista cedida à BBC. Ele disse apenas endossar a campanha de Bolsonaro por acreditar que ele seria um bom líder para o Brasil, mas em momento algum eles trabalharam juntos. É claro, você pode acreditar que ele está mentindo, mesmo que todos os outros trabalhos do Bannon tenham sido às claras, como na própria campanha do Trump. E, sei lá, você pode achar que por algum motivo o único lugar onde ele decidiu trabalhar na surdina foi aqui no Brasil. Você pode acreditar nisso. Só que isso não vai passar de uma especulação mirabolante, totalmente diferente do que o Felipe Neto fez parecer no vídeo dele, onde ele trouxe muitas informações equivocadas. Sem contar que é no mínimo desonesto você atacar essas conspirações e citar apenas Steve Bannon e ignorar completamente George Soros, que podemos dizer que seria uma contraparte de Steve Bannon na versão esquerdista. É esquisito em momento algum o Felipe Neto citar o nome desse cara, né? Ou seja, existe um movimento praticamente idêntico na esquerda, fazendo as mesmas coisas, mas é conveniente citar só a galera que tá do lado do mal. É muito interessante como nada disso foi comprovado na direita aqui do Brasil, né? O caixa 2 do Bolsonaro para as mensagens do WhatsApp, Steve Bannon, tudo isso não passa de especulação. Prova mesmo assim, daquela que você olha, não, isso é uma prova, não tem nenhuma. Tem as teorias que fazem algumas coisas parecerem provas, mas depois você vai ler um pouco mais, entender um pouco melhor aquilo e você vê que não é bem uma prova. Porém, o mensalinho do Twitter, realizado pela esquerda, que pagou inúmeros influenciadores para fazer campanhas ilegais, já foi documentado e tá cheio de provas consistentes sobre o caso. Beleza, próximo assunto. O Felipe Neto usa como argumento para essa onda de fake news uma pesquisa que diz que 83% dos eleitores do Bolsonaro votaram acreditando que Haddad havia implementado o kit gay. E essa informação tá errada de muitas formas diferentes. Primeiro que ele não cita a fonte dessa pesquisa, né? Mas se trata de um grupo chamado Havas, cujo posicionamento ideológico é bastante claro. Eu vou falar na lata mesmo. A pesquisa foi realizada por uma ONG de esquerda. Que surpresa, né? Quem é que poderia imaginar isso? E é uma pesquisa pra lá de tendenciosa, realizada com menos de 1.500 entrevistados
realizada através da internet num sistema de formulário de autopreenchimento. Para você ver como a pesquisa é tendenciosa, se você declara que votou no Bolsonaro, ela te pergunta se você tinha alguma dúvida quanto ao voto, mas que com o tempo acabou se decidindo a votar nele. Mas não faz a mesma pergunta aos eleitores do Haddad, você simplesmente não tem esse número, como você pode ver aí nos resultados da pesquisa. Outra coisa é que nessa parte das fake news, a pesquisa traz 5 informações falsas e 2 verdadeiras, para testar se você caiu em alguma notícia falsa ao longo das eleições. Mas entre as notícias verdadeiras está o uso do WhatsApp pela campanha do Bolsonaro para espalhar mentiras. Como vocês já devem saber, e realmente devem saber, isso nunca foi comprovado. Mas para essa pesquisa super confiável que o Felipe Neto usou como base, isso aí é verdade mesmo, pode acreditar. E mesmo com tudo isso, a pesquisa ainda não aponta o que o Felipe Neto falou no vídeo dele. O resultado da pesquisa diz que 83% dos eleitores do Bolsonaro ouviram falar da notícia de que o Haddad havia criado o kit gay, mas que apenas 56% dos eleitores de fato acredita que isso seja baseado em fatos reais. Escuta aí o que o próprio Felipe Neto falou. Ficou comprovado que 83,7% dos eleitores do Bolsonaro votaram nas eleições achando, tendo certeza que o Haddad tinha implementado o kit gay em São Paulo. Ou ele é realmente muito burro para não conseguir interpretar uma pesquisa que está super clara como essa, né? Não foram 83% que votaram tendo certeza que havia criado o kit gay. Não, não é isso que a pesquisa diz. Então ele é muito burro para não ter entendido, ou é muito desonesto para trazer um número que, né, que choca, que faz as pessoas terem essa impressão aí que ele quis passar. Mas eu te pergunto, ok, vamos supor que realmente mais de 80% das pessoas que votaram 17 fizeram isso acreditando em fake news. Quantos vocês acham que votaram no Haddad acreditando que o Bolsonaro é racista, é nazista, é fascista? Deve ter sido um percentual bem pequeno, né? Muitos desses dados que eu trouxe aqui no vídeo foram apresentados pelo perfil no Twitter Newsy Bird Box, que apresenta fontes, né, ao contrário do que o Felipe Neto fez no vídeo dele. Só que o mais curioso é que esse perfil aparece no vídeo do Felipe Neto como se fosse um dos robôs usados para espalhar essas fake news. Olha, a inteligência artificial desses robôs está realmente incrível. Eles até conversam e interagem com a gente. Eu quase acreditei que era uma pessoa de verdade mesmo tweetando. Enfim, quero parabenizar aí o perfil Newsy Bird Box, até indicar para vocês que quiserem seguir lá. Me parece uma fonte interessante, pelo menos vocês darem uma olhada. Mas sempre chequem as fontes, as informações, né? É importante fazer isso. Mesmo o que eu tô trazendo aqui no vídeo, é sempre legal vocês irem conferir para constatar a veracidade do que está sendo dito, não simplesmente acreditar e deu. O próprio Felipe Neto, né, o arauto da verdade, deveria checar melhor um pouco as fontes antes de tocar o terror em todo mundo por causa de uma chuva lá e tal. Agora, outra coisa que eu queria entender também é o seguinte: precisa acreditar em mentiras para ser contra o Haddad, o Lula, o PT? É mentira que o Haddad é réu em 32 processos? É mentira que ele estava basicamente representando um presidiário nessas eleições? É mentira que ele não soube controlar nem o dinheiro gasto na própria campanha e terminou as eleições devendo? É mentira que o PT ajudou a financiar várias ditaduras ao redor do mundo e que mesmo assim fala que são os seus opositores que pretendem instaurar uma ditadura no Brasil? Mano, sinceramente, caguei se o Haddad criou ou não o kit gay. Esse é o menor dos problemas, mas assim, tipo, sério, caguei mesmo. Cara, eu vou falar uma coisa meio contraditória, mas assim, não acredite em ninguém cegamente, mas acredite nisso que eu vou te falar agora. Existem fake news dos dois lados. Existe calúnia e difamação dos dois lados. Então, não acredite em quem usa isso como um argumento para se fazer de vítima ou só para atacar a oposição. Não acredite em quem tenta criar essa narrativa de que as mentiras estão todas do lado de lá, só do lado de lá. Eu juro que durante as eleições eu recebi muito mais fake news sobre o Bolsonaro do que sobre o Haddad, mas eu sei que essa foi a minha experiência, portanto foi a minha percepção. Eu não posso usar isso, ou então usar números de pesquisas para lá de duvidosas, né, e com possível viés político, para afirmar que a esquerda criou bem mais fake news durante as eleições do que a direita. A verdade é que ninguém sabe disso com certeza. Quem tá contra a direita acredita que ela é a maior propagadora de fake news e quem tá contra a esquerda acredita na mesma coisa. É totalmente natural que cada lado tenha essa percepção negativa sobre os seus rivais. E com todo respeito, se você não consegue perceber isso, é porque você já tá sendo manipulado, que nem o Felipe Neto. E aí nós chegamos na segunda
parte do vídeo, que é sobre as 3 mentiras que estão contando por aí sobre o garoto espertinho. Primeiro dizendo que ele xingou Nossa Senhora e sei lá mais o que, eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Ele fala que esse vídeo xingando Nossa Senhora e também os cristãos é um vídeo muito antigo, que é da época que ele ainda falava palavrão. Bom, em primeiro lugar, ele ainda fala palavrão, só que agora ele censura. Só esse discurso que ele fica repetindo de que ele não fala mais palavrões há não sei quantos anos já é uma mentira. Não falar mais palavrão é completamente diferente de censurar os palavrões que fala. Por que será que ele não é mais honesto e fala que há não sei quantos anos todos os palavrões que ele fala estão sendo censurados? Eu acho que é porque isso não pega tão bem quanto dizer, eu já tô há 2, 3 anos sem falar palavrão. Depois ele fala que ele não xingou todos os católicos e nem Nossa Senhora. Ok, ele xingou alguns católicos e chamou Nossa Senhora de surda, que pra ele pode não ser um xingamento, pode não ser nada demais, mas da forma como ele falou, muitas pessoas podem acabar encarando sim como se fosse uma ofensa, um xingamento. Por um acaso, se eu chamasse um negro de macaco, isso não seria um xingamento? Porque eu posso dizer, mas o macaco é só um animal, não estava xingando ele. Sou eu que decido agora quando uma pessoa pode ou não se ofender com o que eu falei? Mas eu vou até defender um pouco o Felipe Neto nesse ponto, porque eu também ficaria puto se me acordassem com um buzinaço às 8 da manhã de um domingo. Cara, não importa o motivo que fosse, podia ser passeata de qualquer coisa, podia ser uma passeata do Tom Cruise, que eu ia ficar pensando, meu Deus, cara, esses fãs do Tom Cruise são uns arrombados. E pra quem não entendeu, eu sou fã do Tom Cruise. Ele deveria ter medido melhor as palavras? Certamente. Mas tem tantos motivos mais coerentes para você ter alguma coisa contra o Felipe Neto que esse me parece até um pouco idiota. Mas eu também entendo que para quem tem muita fé, só o fato de escutar ele falando aquelas coisas já pode ser bem repulsivo. E é engraçado também que ele reclama da forma como as manchetes polemizaram, né, a fala dele em cima desse episódio. Eu já cansei de ver a Folha fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro e o Felipe Neto aplaudindo. Pimenta no olho dos outros é refresco, né? A segunda mentira é dizendo que o Felipe Neto associou o Nilson Papinho à pedofilia. Ok, ele não associou a pedofilia, ele insinuou que haviam polêmicas envolvendo o seu Nilson. E todos nós sabemos quais são essas polêmicas, né? Mas, de fato, ele não falou abertamente que o Nilson era pedófilo, e inclusive ele até falou que, na dúvida, ele era inocente. Então, ok, Felipe Neto, eu vou te dar razão aqui sobre esse ponto. Só que, pra variar, ele jogou toda a responsabilidade dos tweets que ele escreveu no colo de quem compartilhou esses tweets. É incrível, o Felipe Neto, ele nunca tá errado, ele nunca é responsável pelas coisas que ele fala ou que ele diz, nunca. E aí nós chegamos na última das mentiras, e é aqui que a vaca vai pro brejo. Estão dizendo que o Felipe Neto ensina crianças a criarem contas fakes acima dos 18 anos para acessar pornografia no YouTube. Cara, eu juro que eu nunca vi essa história sendo contada desse jeito. Nunca tinha visto essa parte da pornografia. Até porque, como o próprio Felipe Neto fala, que conteúdo pornográfico que as crianças vão ver no YouTube, um cara reagindo à própria punheta, o que eu já tinha visto sendo divulgado aí dessa notícia é que o Felipe Neto ensinou os seus inscritos a criar contas fakes acima dos 18 anos para conseguir assistir os vídeos dele que haviam sido censurados pelo YouTube. E adivinha só? Isso é verdade. Inclusive é bem fácil achar esse vídeo dele na internet. É impossível falar que isso é mentira porque tem literalmente o vídeo em que ele tá fazendo isso, ensinando as crianças a criar as contas falsas, como prova de que é verdade. E vai me dizer que isso já não é ruim o suficiente, ensinar crianças a criar contas acima dos 18 anos para poder assistir vídeos no YouTube que o próprio YouTube considerou que não são adequados para elas. Precisa ter a parte da pornografia também para isso ser ruim? Olha só como o cara é dissimulado. Ele cria um apêndice na história que as pessoas estão compartilhando só para poder falar que aquilo é mentira. Estão falando por aí que eu espanquei a minha mulher com um taco de beisebol da Nike. Olha que absurdo! Eu nem tenho um taco de beisebol da Nike, meu taco de beisebol é da Adidas, cara. Que absurda essa história que estão inventando sobre mim. E tem mais, o Felipe Neto vive dizendo por aí que a maior parte do público dele não é criança, e sim adolescente. Mesmo assim, teria muitas crianças acompanhando ele, o que já tornaria ele responsável pelas coisas que ele produz. Mas ok, ele fala que a maior parte não é criança. Só que ele mesmo ensinou seus inscritos a mentirem a idade, então nem ele tem como ter certeza que de fato a maior parte é adolescente, ou então se são crianças mentindo a idade, porque foi isso que o ídolo delas disse para elas fazerem. E eu acho que o pior de tudo é que nesse vídeo que ele ensina as crianças aí a criar os fakes, ele fala: eu não tô dizendo para vocês mentirem, porque isso seria errado, mas se vocês criarem uma conta com a idade real de vocês, não vai servir para nada.
Não tô falando pra vocês mentirem, mas se não mentir não vai servir pra nada isso aqui. Mano, sério, tu é muito cuzão, cara. Puta que pariu. Não precisa mentir pra te difamar. É só mostrar literalmente as coisas que tu fala e faz. Ele até tenta explicar que tiram os vídeos dele de contexto. Só que esse vídeo ensinando as crianças a criar fake é praticamente o vídeo inteiro fazendo isso. Nem tem como tirar de contexto. Ele fala que cortam o começo onde ele explica por que tá fazendo aquilo. Mano, a explicação é basicamente que o YouTube bloqueou um vídeo dele que pra ele não tinha nada demais. E aí por isso ele foi ensinar a molecada a criar conta maior de idade pra conseguir acessar esses vídeos dele que estavam sendo bloqueados. É melhor dentro de contexto? Agora tá tudo certo, tá tudo bem? Tipo, cara, em qualquer contexto isso é errado. Ele tenta aumentar as coisas, né, e falar que naquela época estavam tirando tudo quanto era vídeo do ar, por qualquer coisinha que fosse, o que meio que é mentira também. Eu nunca tive nenhum vídeo tirado do ar ou sendo bloqueado nessa época, porque literalmente esses vídeos não tinham nada, e assim, vídeos com milhões, milhares de visualizações também. Então, se realmente não tivesse nada demais nos vídeos que foram bloqueados lá, ou que foram censurados, né, para maiores de idade do Felipe Neto, muito improvável que eles iriam ser pegos pela censura. Se eles foram pegos, alguma coisinha devia ter. E é engraçado porque o próprio Felipe Neto fala, ele assume depois que os vídeos antigos dele não eram apropriados para crianças. Ele fala em determinado momento que os vídeos tinham muito palavrão e conotação sexual e polêmica. Então, porra, ele tá praticamente assumindo, ele se contradiz totalmente nesse ponto. Ele assumiu que sim, os vídeos antigos dele não eram apropriados e depois fala, o YouTube tava tirando, mas não tinha nada demais. Pode até ser que nessa época a política do YouTube ficou muito mais rigorosa e tava pegando quase qualquer coisinha, mas também não dá pra dizer que os vídeos eram completamente limpos, né? Você pode ficar frustrado ou achar que a censura tava meio alta demais, que pelo menos podia ser 16 anos ou alguma coisa assim, mas falar que não tinha nada, ou que, enfim, falar como se fosse uma bobagem o que o YouTube tava fazendo. Por que hoje em dia ele censura todos os palavrões e coloca classificação indicativa nos vídeos antigos se não tinha nada de errado com eles? Aliás, tem mais essa, né? Ele vive falando que coloca essas classificações nos vídeos antigos dele, mas ele mesmo ensinou seus inscritos a não respeitar essas classificações de idade. O que só prova que no fundo ele sabe que essa merda de classificação indicativa que ele coloca nos vídeos dele não serve pra nada. Só serve pra tirar o corpo fora e jogar toda a responsabilidade no colo dos pais. Na minha opinião, ele tá pouco se fudendo se as crianças vão consumir um conteúdo tóxico ou não. Se entrar dinheiro na conta, tá suave. Se tivesse um mínimo de preocupação, ele não deixava vídeos que ele acabou de reconhecer que são tóxicos e que crianças não deveriam assistir no mesmo canal onde ele sabe que hoje em dia o público dele é composto por milhões de crianças e no mínimo de adolescentes ali muito próximos dessa idade, enfim, um público de crianças muito grande e tá lá, cheio de vídeo que ele assume que são impróprios para elas. E ele fala que na época as crianças não acompanhavam o canal dele, ele fala que aquelas classificações indicativas eram injustas, mas se não tinha criança acompanhando o canal dele, por que ele gravou um vídeo ensinando crianças a criar contas maiores de idade para assistir os vídeos dele? Não faz sentido nenhum! Se o público infantil na época era tão irrelevante para os números do canal, era tão inexpressivo, pra que perder um tempo ensinando esse público a criar conta maior de idade, cara? Não tem lógica, não tem. Agora aquela classificação de idade que ele coloca no título dos vídeos já é suficiente, mas na época a restrição de idade que o YouTube colocou, né, nas contas, aquela era injusta. Meu, vai ser hipócrita assim lá na casa do cara. Ele ainda chega a falar que se uma criança assiste um dos vídeos antigos dele, é uma irresponsabilidade completa por parte dos pais. Mas não é nem um pouco irresponsável por parte dele manter no mesmo canal um conteúdo que é acessado por muitas crianças e também um conteúdo que ele já concordou ser nocivo para essas mesmas crianças. É tipo você ter uma locadora de filmes da Xuxa e bem no meio da locadora você colocar uma sessão de filme pornô e falar que é culpa dos pais se eles deixarem as crianças ver aquilo no meio da locadora. Tipo, não é nem uma sessão escondida, é lá no meio. E os pais é que tem que cuidar para a criança não olhar para aquilo. O dono da locadora não tem responsabilidade nenhuma. Enfim, o Felipe Neto termina o vídeo se colocando ali como isentão, que não tá do lado da esquerda, mas que curiosamente só ataca a direita. Novamente me pergunto, se não tem lado, por que não fala do George Soros para fazer um contraponto? Por que não fala de como o governo petista operou para controlar a mídia e manter só um lado da narrativa sendo levado ao público durante anos? Felipe, não é porque você critica o PT que você deixa de estar esquerdando. Até porque não tem muito tempo que você criticava o PT e votava no PSOL, que é mais esquerdista ainda. Mano, é muito foda essa esquerda tímida, que tem medo de se assumir, que fica pagando de isentão, mas que tá lá, sempre atacando só um lado. E no máximo atacando o PT um pouquinho também, porque
percebe que, tipo, aí já não tem mais nem como não atacar, né? Aí já passou dos limites. Seja de esquerda, cara, você pode ser o que você quiser, mas pelo menos seja honesto. Eu vou fazer uma analogia com futebol aqui. Eu sempre achei, de verdade, insuportável aquele comentarista de futebol que finge que é neutro, finge que não tem um time preferido, mas que você consegue perceber nos comentários dele que ele tá sempre puxando a sardinha pro mesmo time. Ele não assume que é de time nenhum, fala que não é torcedor, enfim, ele tenta transparecer uma imparcialidade que no fundo você vê que não existe, porque você percebe, você sabe pra que time o cara torce, porque você não é burro. Mano, assume teu time, não mente pra tua audiência, não tenta fazer os outros de trouxa. E pra encerrar o vídeo, o Felipe Neto fala que a direita precisa de um inimigo e que esse inimigo é a esquerda. Bom, eu vou aproveitar esse gancho pra indicar um vídeo que eu fiz recentemente analisando uma série de tweets do Felipe Neto em que ele justamente aponta a extrema direita como sendo o império do mal. Tá aí aparecendo o card para você conferir esse vídeo, caso ainda não tenha assistido. Assista e tire as suas próprias conclusões. Quem é que precisa de um inimigo mesmo? E eu fiz também um vídeo sobre a guerra de narrativas envolvendo as polêmicas ali com o seu Nilson Isaías Papinho, que eu também vou deixar aí no card para você conferir, porque o Felipe Neto, que não é de esquerda, também terminou o vídeo dele vendendo aí a narrativa de que, na verdade, quem criou o boato, toda a história, foi a direita, né? Eu já fiz um vídeo meio que trazendo um contraponto sobre essa teoria e gostaria que você assistisse. É isso aí, pra finalizar eu gostaria só de pedir pra você conhecer minha banda também, se possível. Vou deixar tocando um trechinho de uma das músicas da banda agora no final. Se você gostar, que confira lá na íntegra, por favor, ficaria muito feliz. Deixa um like, compartilha esse vídeo também, isso é muito importante, porque com certeza esse vídeo não vai pegar nem perto das visualizações do vídeo do Felipe Neto. Compartilha, dá essa força para que pelo menos mais pessoas possam conhecer um contraponto a essa desinformação toda que o Felipe Neto espalhou. Então é muito importante seu compartilhamento em todos os lugares possíveis. Deixa um like também, porque isso ajuda no engajamento, comenta aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Não desvie o teu olhar, deixa que o som vai te levar. Se entregue, por favor, ninguém vai calar a tua dor.